Olá, eu sou Reginaldo Sena, presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Guarulhos. E novamente estamos aqui na Rua Soldado José de Andrade, 267, aqui na Praça 4 Centenário. Cafezinho de Lícia Zuai. Tá passando por aqui? Venha conhecer que você vai adorar. E hoje no Café com o Presidente, nós temos uma grata satisfação de um grande amigo, Rodrigo Barros. Ele que é secretário da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Científico da cidade de Guarulhos. Um artista, viu, gente? Para nós é uma satisfação muito grande ter você aqui, Rodrigo. Muito obrigado pela oportunidade, viu? Reginaldo, obrigado. Eu estou realmente impressionado com o cuidado, com o carinho que eu estou sendo recebido aqui. Estou muito feliz. Obrigado pelo convite. Maravilhoso, né? Maravilhoso, né? E agora agora que eu vou ver se é maravilhoso, porque agora que eu vou tomar. Então tá bom. Vou tomar um cafezinho, a gente volta já já com o Rodrigo Barros, falando sobre temas importantes para a cidade, gente. A gente volta já já. Depois de um cafezinho delicioso, um cafezinho mineiro de primeira grandeza, um queijinho, uma chipa, um bolinho. Você gostou do bolo, não? Sensacional. Sensacional. O bolo, o doce de goiaba, É mesmo? o café. Aliás, o café ainda tem mais. Eu vou fazer mais um pouquinho. É uma experiência, não é? Não, você vem aqui, sensacional. Espetacular. Eu tô, então, muito bom. Tô super feliz. Por falar em experiência, eu quero trazer um tema para essa nossa entrevista, que é o seguinte: você é uma pessoa que viaja muito o mundo, que vive essa realidade de outras sociedades, de outras convivências sociais pelo mundo afora, e agora você é secretário de uma das prefeituras mais importantes do Brasil. Rodrigo, eu sinto, eu ando muito por Guarulhos, que falta às pessoas ter mais amor à sua cidade, independentemente de se é A ou B que está no poder. Perguntar isso para você, para mim, é uma satisfação muito grande, para você que está assistindo também, porque como o Rodrigo Barros é uma pessoa que viaja o tempo todo, tem muita experiência, é empresário, viveu muito tempo lá fora, que mensagem você diz? Você acha que a sociedade guarulhense, ela tem essa identidade com a cidade? Ou o que falta, na tua opinião? Vivendo a experiência que você tem de outros mundos. Legal. Poxa, bacana a tua pergunta, Reginaldo, porque acho que até ela traz um viés diferente daquilo que a gente está acostumado a tratar aqui na cidade, né? E me dá a oportunidade, obviamente, de discutir um pouco de sociedade, que é algo que eu gosto bastante, né? Quando a gente, para responder a tua pergunta, em primeiro lugar, eu acho que o que falta pra gente ainda em Guarulhos é uma identidade. Tá. Né? A gente precisa definir a nossa identidade para ter orgulho daquilo. Porque o grande problema é o seguinte: se você não sabe quem você é, como é que você tem orgulho daquilo? Você, Reginaldo, você se conhece, você tem um autoconhecimento, você sabe o que você é, quem você é, quais são os teus valores. E aí você pode se orgulhar daquilo. Agora, quando você não sabe, fica mais difícil. E um dos problemas que eu vejo com a cidade de Guarulhos é que nós crescemos muito rapidamente, num período muito curto, né? Então, assim, a gente dobrou o tamanho da população da cidade em praticamente 20, 25 anos. Tá certo? E é muito difícil você dobrar de população em 20, 25 anos e conseguir entender quem você é, né? Então, eu acho que a gente tem este problema. Tem um outro problema que a gente tem, mas que aí não é Guarulhos. Que aí eu acho que, se a gente voltar em 1500, se a gente voltar na história do Brasil, né, o Brasil precisa ter orgulho do índio, o Brasil precisa ter orgulho de quem ele é, né, das nossas raízes, né. Quando a gente fala, eu sou, por exemplo, uma ascendência portuguesa, né, e quando a gente fala de português, a gente lembra das piadas e tudo mais. Verdade. Mas eu tenho orgulho de ter um avô que nasceu em Portugal, imigrou para o Brasil, fez a história aqui. E aí eu tenho orgulho do quê, Reginaldo? É claro que eu tenho orgulho do meu avô, mas eu tenho orgulho das características do meu avô. Eu tenho orgulho porque meu avô era um cara trabalhador. Eu tenho orgulho porque meu avô era um cara de família. Eu tenho orgulho porque meu avô cuidou de 5 filhos e manteve uma família unida até o final da sua vida, e a família continuou unida depois que ele faleceu, porque manteve o legado dele. Então, assim, eu tenho orgulho dos valores do meu avô. Então, o que a figura do meu avô representa são os seus valores. E eu acho que a gente precisa definir, na verdade, os valores para o Brasil. É uma agenda que a gente precisa melhorar o debate. Hoje você tem, por exemplo, na TV Cultura, o Café Filosófico. É um programa bastante interessante. Aliás, eu fico aqui como uma sugestão. Onde você tem filósofos que acabam dissertando e discutindo, debatendo
Não só o Brasil, mas o ser humano, né? E o ser humano, para que a gente tenha orgulho, você precisa ter identidade, precisa saber É isso que eu ia falar. O valores. orgulho e a identidade não estão intrinsecamente ligados? Totalmente Até para a gente poder simplificar isso? Totalmente relacionados. Identidade e orgulho, né? Tá tudo... Você mesmo, com o seu avô... Você tem orgulho da sua identidade. Você fala dele com aquele ar, com aquela felicidade. Exato. Porque você se identificou, né? Você tem orgulho da sua identidade. Né? Quando você pega nações bastante consolidadas, elas são consolidadas e elas possuem características enquanto nação. O Brasil ainda não tem uma característica da sua nação. Agora, nós temos algumas características que a gente pode se orgulhar. A nossa alegria é uma alegria diferente. A energia do brasileiro é uma energia diferente. Você sabe muito bem, eu estive agora recentemente na Copa do Mundo. E lá na Rússia, os russos ficaram impressionados com a energia do brasileiro. Olha que coisa fantástica. A gente precisa se orgulhar disso. A gente não pode achar ruim que o brasileiro tem essa energia. Né? E aí, voltando para a nossa cidade, eu acho que é isso, é a gente entender um pouco melhor a nossa identidade para poder se orgulhar dela. Eu vou te dar aqui uma característica que eu, aos 21 anos de idade, fui morar na Alemanha, né? Tinha morado já nos Estados Unidos, jogando futebol, né? Sabe que eu joguei futebol profissionalmente. E o alemão, ele tem uma característica muito bem definida, né? É fácil você entender quando você entra numa sala e tem um alemão ali, porque ele tem um perfil mais sério, ele tem uma identidade mais robusta, ele tem uma identidade mais pragmática. Então, assim, não adianta a gente querer florear, ir por vários caminhos. Ele tem um único caminho. Se a gente entrou na sala e a gente precisa definir que cor vai ser esse papel, acabou. A gente não vai falar de outra coisa a não ser definir que cor vai ser esse papel. Tá certo? Então, esse é o alemão. Enfim, eu acho que as características são sempre peculiares à história daquela nação, e a Alemanha tem a história dela e por isso ela criou uma identidade própria. Quando você vai para países nórdicos da Europa, por conta do frio inclusive, tem uma característica interessante ali, mas os países nórdicos têm um viés muito social. Então, eu nunca vi, Reginaldo, por exemplo, eu vou dar 2 exemplos aqui, 2 cidades, Estocolmo e Copenhague. Eu conheci muito bem as 2 cidades, porque trabalhei nas 2 cidades, fiz eventos nas 2 cidades durante 3 anos, tá certo? Então eu conheço bem. A característica de Estocolmo e Copenhague, enquanto viver socialmente, é muito superior a qualquer outro país da Europa, aos Estados Unidos e a demais nações que eu conheço. Por quê? Porque eles estão acostumados. Isso faz parte da cultura dele, faz parte da raiz deles. Tá certo? Enquanto quando você vai para os Estados Unidos, é muito mais o empreendedor, é muito mais... Existe um egocentrismo dentro do americano que não existe dentro do país nórdico. Não existe. Agora, essa curiosidade que você colocou do próprio alemão, de dizer se é branco, é azul, é azul. O nosso diferencial não é isso, é a gente ter essa capacidade, essa flexibilidade de dizer, de repente não é bem azul, de repente não é bem branco. Esse não é o nosso diferencial? E acho que a gente precisa assumir melhor isso. A gente precisa assumir melhor. Não ser aquela coisa... Por que não assumir isso? Por que querer ser igual ao alemão? Tá errado. A gente pode assumir que flexibilizar mais traz melhor qualidade de vida. Vamos fazer uma pesquisa nisso? Eu acho que é verdade. Interessante isso. Eu acho que é verdade. A gente sendo um pouco mais flexível, e isso não tem a ver com irresponsabilidade. Perfeitamente. Dá para você ser responsável, dá para você alcançar os seus objetivos, mas ao mesmo tempo ter mais flexibilidade. Tá certo, Rodrigo? E a gente nega essa característica. Isso é ruim. Isso é ruim. Agora, como é que você, aproveitando a oportunidade, viaja o mundo, é empresário, tem uma história excelente de batalhador, de vencedor. E por que você veio, com toda essa história, com toda essa carga, assumir uma secretaria na cidade de Guarulhos? Primeiro porque eu nasci aqui, né? Aliás, eu nasci na Vila Fátima. Que é Olha aí, identidade. Eu nasci aqui na Vila Fátima, porque o médico estava lá, minha mãe estourou a bolsa, aquela correria, e aí foi para lá e operou lá. Então eu nasci lá, mas com 5 dias eu já estava aqui, morando na Vila São Jorge. Você conhece a Vila São Jorge? Conheço a Vila São Jorge, claro. E eu estava morando ali, tem aquele bar de esquina, na Rua São Jorge mesmo. Eu morava 5 casas para trás. E foi aqui na cidade de Guarulhos que o meu avô construiu a vida dele, que ele criou seus filhos.
Foi aqui que o meu pai se formou advogado, foi aqui que ele construiu o patrimônio, foi aqui que eu me formei, tá certo? E apesar de ter tido a oportunidade, primeiro através do futebol, de conhecer o mundo, de morar nos Estados Unidos, na Alemanha, em Portugal, e depois como empresário voltar a morar nos Estados Unidos por mais 2 anos no Vale do Silício, depois em Berlim, e depois voltei para Portugal em Cascais, depois desses últimos 4 anos fora do Brasil, vivendo o mundo e tal, quando surgiu essa oportunidade de fazer parte do governo, primeiro que era totalmente impensada. Eu jamais pensei em fazer parte da gestão pública, jamais. Aliás, achei que não tinha características para isso, né? Porque eu sempre fui um cara muito empreendedor, muito aguerrido, olhar para frente, as coisas tem que fazer rápido e no poder público não faz tão rápido. Tem uma engenharia muito Quando o prefeito Guti me convidou, eu falei, pô, você tá maluco, você tá convidando o cara errado, né? Acabei até negando o primeiro convite, não sei se você sabe disso. Sei. E depois, na outra conversa, aceitei o convite do prefeito e ali levei em consideração algumas coisas. Em primeiro lugar, que era a primeira e única oportunidade que eu tive na vida de poder deixar um legado para minha cidade, para a cidade que eu nasci, para a cidade da minha família. Essa é a primeira. E, em segundo lugar, eu acredito no prefeito Guti. Eu acho que o projeto do prefeito Guti é um projeto bom para a cidade de Guarulhos. Ele é um cara do bem, ele é um cara que quer o bem da sociedade. A gente falou de sociedade aqui, ele quer o bem da sociedade. Ele é um cara de ordem cívica. E aí eu falei, poxa, acho que vale apoiar. E em terceiro lugar, porque de alguma forma eu achei que eu poderia fazer algum sentido para minha família viver essa experiência e poderia fazer algum sentido para minha vida pessoal. Eu achei que sairia mais forte do que eu entrei. E eu tinha razão. Hoje, 1 ano e meio depois, com aquilo que a gente realizou, com as experiências que eu vivi, foi, sem dúvida nenhuma, 18 meses com uma curva de aprendizado super íngreme, né? Eu costumo dizer que experiências geram propriedade. Hoje eu tenho propriedade para falar de gestão pública, né? Porque eu vivo gestão pública. E te falo mais, Reginaldo. 1 ano e meio depois, eu sou um cara melhor, eu sou um ser humano melhor, porque eu consegui ter uma nova percepção de sociedade. Eu consigo hoje ter um nível de consciência melhor em relação à sociedade do nível de consciência que eu tinha quando eu aceitei o convite. Agora, Rodrigo, é curioso, a gente entrevista por internet, a coisa tem que ser um pouco mais ágil aqui. A gente anda pela cidade inteira, você é um cara que anda por aí o tempo todo conversando com empreendedores, empresários. Na cidade, você vai em um bairro, tem uma característica. Eu quero insistir nesse tema, gente, até para você identificar a sua característica de bairro e de cidade que você vive. Você vai na Vila Augusta, tem uma característica própria. Você vai lá no Taboão, você vai... Como é que... A pergunta é sociedade que transforma o governo ou é governo que transforma a sociedade? Você com essa experiência de 1 ano e 6 meses, qual a tua opinião sobre isso? Eu acho que tem que haver uma integração entre governo e sociedade. Tá. O governo que não trabalha junto com a sociedade não progride, né? É claro que quando você trabalha políticas públicas que representam a sociedade, você influencia a sociedade. Tá. Mas eu acho que toda mudança que a gente vai ter está na educação, está na raiz da coisa, né? Se você for, dentro desse exemplo que você deu agora, o Experimenta, que é um evento que a gente faz 2 vezes por ano lá na secretaria, ele é um evento que pretende justamente fomentar uma mudança de cultura, através de uma mudança de comportamento, através de uma mudança de percepção. Porque quando você percebe que você pode protagonizar a mudança que você quer fazer parte daquela mudança. Né? E a gente tem, enquanto sociedade, pelo menos na história natural e orgânica da coisa, a gente quer sempre jogar a culpa pro outro. É isso que eu ia comentar com você. E no fundo, a culpa tem que ser nossa. Tem uma coisa que eu falo no meu livro, versão beta, Reginaldo. Eu tenho o livro. Que quando você... Você leu o livro? Meu livro. Então você deve lembrar disso. Quando você terceiriza a culpa, que é sempre o mais fácil a fazer, você deixa de fazer parte da solução. Então, o que a gente propõe no Experimenta é um novo comportamento, é um novo mindset, que é um novo modelo mental, é uma nova forma de pensar, uma nova forma de agir, que é uma nova cultura. É isso que a gente pretende. Então, eu acho que o governo tem que influenciar o comportamento e a cultura da sociedade, mas, sem dúvida, a sociedade também influencia o comportamento do governo. E a sociedade, por si só, não deve jogar toda a culpa em cima do governo, né? Porque tem muita parcela de responsabilidade social que ela pode interferir, como a questão do meio ambiente, o lixo, né? São vários Sabe uma fatores. coisa que eu tenho, assim, eu tenho falado em algumas agendas, Reginaldo, que o sujeito ele consegue reclamar da sujeira que está na rua dele e quando ele sai da reunião ele joga um papel na rua. Mas como que você acabou de reclamar que está sujo? Você sai daqui e joga o papel na rua? Como é que você quer mudar isso?
Né? Então, existe, por exemplo, a gente citou aqui os Estados Unidos e eu vou dar um exemplo claro aqui. Você deve saber que nos Estados Unidos, por exemplo, a escola pública, quem cuida da escola são os pais. Né? Por quê? Porque os Estados Unidos eles regionalizam, então assim, se a criança não mora naquele bairro, ela não pode estudar ali. Né? Então, você sabe que a escola que teu filho vai é uma escola que você vai cuidar. Você vai cuidar bem ou vai cuidar mal. Claro. Quem vai utilizar? Teu filho. Então você tem que cuidar bem. Então essa transferência de responsabilidade, que nesse caso o Estado dá à sociedade, faz com que a sociedade tenha maior engajamento com a causa. Por quê? Porque se eu não cuidar dessa escola, meu filho vai usar uma escola que não está adequada. Tá certo? Então eu acho que a gente também precisa trabalhar uma política pública, não de transferência de responsabilidade, mas engajamento da sociedade. A gente precisa com certeza trabalhar isso. Gente, olha, a entrevista é curta porque a gente está aqui numa correria danada. Você que está aí sintonizado na nossa página no Facebook. Quero agradecer muito ao Rodrigo Barros por essa oportunidade. Obrigado. E você tendo a oportunidade, venha conhecer o Delícia Wine, tomar o cafezinho que a gente vai continuar tomando. E para finalizar, que mensagem o governo da Prefeitura de Guarulhos, do município de Guarulhos, passa para essa sociedade no momento de eleições que está chegando aí? O Rodrigo Barros, o líder que agora é um líder político, que mensagem você dá para esse eleitor que muitas vezes está em dúvida? Na verdade, eu quero deixar claro que a mensagem eu vou dar como Rodrigo, sim, né, e não como governo. Claro. Como governo, o que eu posso dizer é que confie na administração do prefeito Guti, que é um cara do bem, que quer o bem da cidade de Guarulhos, e o que a gente precisa é dar a mão. A gente precisa dar a mão entre governo e sociedade, iniciativa privada, a gente precisa dar a mão para as entidades, é isso que a gente precisa trabalhar em conjunto. Então a mensagem que eu deixo o Brasil precisa deixar de ser o Brasil do vermelho ou do azul, do amarelo ou do preto. Não é esse Brasil que a gente quer construir. O Brasil que a gente quer construir é um Brasil onde a gente possa se respeitar. É um Brasil onde as diferenças ideológicas possam ser somatizadas e multiplicadas para melhor. Onde aquilo que o Reginaldo pensa diferente de mim pode somar e fortalecer uma causa e tornar a sociedade melhor. É esse Brasil que a gente precisa. A gente tem que parar com essa discussão de que se não for branco é preto. Não é. Não é branco ou preto. Existem ideias que precisam ser debatidas para que a gente chegue numa conclusão melhor. Então a mensagem que eu, Rodrigo, deixo para o Brasil, deixo para quem nos assiste, é que de fato a gente não precisa ser lá ou cá. A gente precisa sim formar nossa própria opinião. Não deixe com que as pessoas levem você a pensar aquilo que elas queiram. Forme a sua opinião. Entenda os dois lados. Entenda as duas opiniões e forme a sua própria opinião, que pode ser que seja melhor do que a de A e também do que a de B, mas que seja a sua opinião. É isso. Muito obrigado. O cara é um showman, né, gente? Forte abraço, meu irmão. Obrigadão, viu? Reginaldo, obrigado. Eu só quero finalizar. Eu deixei aqui a mensagem que eu acho importante, mas eu quero finalizar dizendo que eu tenho muito carinho por você, mas principalmente pelo seu modus operandi, pela forma com que você conduz aquilo que você faz. Primeiro que você coloca muita paixão em tudo que você faz. Eu sempre te vejo fazer com muita paixão, com muito afinco. Segundo que você trabalha muito. Sempre que eu te vejo você está trabalhando, você está pronto para trabalhar. E terceiro, que você é um homem de diálogo. E eu acho que é isso que a gente precisa. A gente precisa de diálogo, a gente precisa de conversas que possam, na verdade, melhorar a nossa sociedade. Então, parabéns pelo seu trabalho. Irmão, tá bom? Obrigado. Um abraço. E obrigado pelo café. E vamos continuar aqui. Tava uma delícia. Obrigado.